Então, esse é o mesmo paradigma dos alunos, é o paradigma dos professores. Os professores eles se congelam em determinadas ideias que prendem a evolução desses professores. O yoga é promissor, a profissão de yoga ela é promissora, você pode ser bem sucedido com yoga. O yoga, ele não é. A pessoa, o aluno ele não só evolui com o presencial, ele pode sim evoluir com o online imensamente. Aulas particulares são procuradas no mundo inteiro, em qualquer cidadezinha pode ter alguém que vai buscar aulas particulares com você. Personalizar não é aulas particulares, isso são paradigmas. Personalizar é você fazer do seu trabalho algo único para aquele ser humano que você travar contato. E o tema da live de hoje, que é o seu conhecimento para o mundo, então ele parte de um pressuposto que a gente tem a chance de, onde nós morarmos, em qualquer cidade que nós morarmos, Praia Grande, Ibiúna, depois Belém do Pará, depois, sei lá, Araxá, Belo Horizonte, Morerê, Praia de Morerê. Por que não? Por que você não pode dar aula lá? O tema de hoje é seu conhecimento sobre yoga chegando para o mundo. Então, a gente encerrou há mais ou menos 2 semanas, a gente encerrou a maratona Professores de Yoga de Sucesso, a 2ª edição, e uma das perguntas, um dos pontos mais colocados pelos professores durante a maratona foi esse item. Dani, eu sou de uma cidadezinha lá no interior do Pará, eu sou de uma cidadezinha no interior de Minas, eu sou de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. Lá as pessoas não valorizam, as pessoas nem sabem o que é yoga, as pessoas têm uma conotação, têm uma percepção equivocada do que é yoga. E será que dá? Tipo, será que o que você está falando, será que não se encaixa só para cidades grandes como São Paulo, Rio, ou alguns lugares no mundo, Nova York e tal? E não, a resposta é não. O yoga, ele se encaixa em qualquer cidade, aquilo que eu te ensino encaixa para o seu trabalho em qualquer cidade que você estiver. Então, vamos realmente nos apegar a isso de uma forma verdadeira, tirar do seu purusha, da sua essência, tirar essa ideia de que, sim, o yoga é válido para qualquer lugar no mundo. Sim, não importa a cidade que você esteja, o yoga ele pode ser muito bem utilizado e as pessoas elas podem ter essa conotação de que o yoga ele é poderoso, ele é transformador. Tá? Então vamos partir disso. Não quebre. Eu vou falar bastante hoje de paradigmas. Quebre esse paradigma. Quebre essa ideia congelada que você tem na mente de que a cidade que eu estou, o bairro que eu estou, ou as pessoas que moram ao meu redor, elas não querem yoga. Então, quebre esse paradigma, tá bom? Será que realmente as pessoas não querem? Ou será que a forma como você está apresentando yoga, ou será que a forma como você está dando as aulas não está acessando esse tipo de público? Essa reflexão ela é talvez uma das principais, uma das mais importantes para todos os professores de yoga, cada um deles. Tá? Se o seu trabalho ele não estiver acessando as pessoas de uma forma exata, de uma forma direta, aí é o grande ponto. Aí você pode falar, realmente, meu trabalho não alcança aquela pessoa ou aquelas pessoas, porque realmente a forma como eu estou apresentando meu trabalho não se encaixa, ela não se molda com aquele tipo de pessoas, com aquele tipo de cidade, com aquele tipo de público. Então, o que a gente precisa realmente é adaptar o nosso conhecimento para aquele público que eu vou divulgar o meu trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para realmente dar uma amenizada nessa ânsia que as pessoas têm em falar que a cidade onde ela mora não dá, o yoga não entra, as pessoas têm uma mentalidade equivocada. Em geral, quando eu penso nisso, me vem sempre à mente assim, eu já sou vegetariano há 21 anos, sou vegano há 2 e pouquinho, e
nesse período de vegetarianismo, de veganismo, sempre no início lá dessa minha história com o vegetarianismo, sempre me vinha à mente, cara, os meus amigos gaúchos, porque no Sul é impossível o cara ser gaúcho. No Sul é impossível ser vegetariano. Porque o amor, a relação com a carne, ela é muito forte. E aí, quando a gente coloca dessa forma, a gente está criando um paradigma. A gente está gerando um paradigma para as pessoas de que é impossível no Sul, por exemplo, então, alguém ser vegetariano. E não é. Não é. Tem um monte de gente vegetariana no Sul. Agora, a relação com a carne existe, e tudo bem. Assim como a relação com os meus pais com a carne existe. E tudo certo. Eu posso ser vegetariano onde eu quiser. Tudo vai depender da minha vontade. O yoga, ele acessa qualquer público, em qualquer cidade. Tudo vai depender da forma como eu vou apresentar o yoga para as pessoas dessa cidade. Eu já vou falar sobre isso, porque a gente pega assim o poder da atuação do yoga. Se a gente fala sobre o yoga, né, e o tema da live é seu conhecimento sobre yoga chegando para o mundo. Então, já não é mais você pensando na sua cidadezinha do interior de São Paulo, se você é do interior de São Paulo. Já não é mais você pensando na sua cidadezinha do interior do Belém do Pará. É você pensando que o conhecimento que você tem, o conhecimento que você nutre, o tempo, o dinheiro, o suor, as lágrimas que você colocou nesse período como professor, seja pequeno, seja grande, tudo isso chegando a um número expressivo de pessoas e podendo chegar a um número expressivo de pessoas onde quer que seja, em qualquer cidade que seja. Isso a gente tem que ter em mente. Essa percepção a gente tem que estar muito enraizado dentro da gente, como professor. Então, quando a gente fala, quando a gente fala do poder da atuação, vamos entender o yoga? Então, o yoga, ele é uma filosofia de vida que busca o autoconhecimento. Qualquer tipo de yoga, se os professores estiverem aqui, se quiserem falar alguma coisa a respeito, quiser colocar alguma outra conotação, pode falar, tá? O que é o yoga para você? Então, para mim, qualquer tipo de yoga, ele vai ser uma filosofia de vida. Então, a pessoa decidiu ver o yoga como uma filosofia de vida que busca o autoconhecimento. Alguns vão usar determinadas técnicas, outros vão usar outras e por aí vai. Então, tenta imaginar a busca pelo autoconhecimento, a pessoa se conhecer mais, o quanto isso pode atuar num processo evolutivo de qualquer ser humano. O quanto o autoconhecimento pode contribuir para que as pessoas, em qualquer lugar do planeta, em qualquer cidade do planeta, possa se desenvolver. Agora, muita gente tem concepções erradas. Eu vou dar um outro exemplo, vou fazer uma outra analogia que não é com yoga. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu comecei a treinar em 94. 94 foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, já faz aí 27 anos. E lá, naquela época, que foi um boom do jiu-jitsu, o que muita gente, e até hoje muita gente associa, o jiu-jitsu, ele é algo que vai ser utilizado para dar porrada, porque eles associam o jiu-jitsu ao vale tudo. E, na verdade, não é. O jiu-jitsu não tem um soco. O jiu-jitsu não tem um chute. Mas muita gente associou o jiu-jitsu a isso. Muita gente associa o yoga a várias coisas, que, na verdade, talvez não sejam. Porque há ali na mentalidade da pessoa, no conhecimento, um primeiro contato, algum contato equivocado que ela teve, ela associou o yoga a determinadas coisas que talvez não seja o que você ensina. Então, não importa onde, qual cidade você esteja, o que a gente tem que pensar? As pessoas no planeta têm seus dilemas. As pessoas no planeta buscam determinados fatores. Elas buscam ter mais energia, elas buscam ter mais vitalidade, as pessoas buscam estar menos ansiosas, as pessoas buscam estar menos estressadas ou conseguir administrar o estresse melhor no dia a dia. As pessoas querem se relacionar melhor, as pessoas querem estar mais saudáveis, elas querem estar bem mentalmente, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente.
Então, assim, as pessoas em geral, elas querem muitas coisas, são vários dilemas que cada uma das pessoas tem, e você vai ser inserido nesse grupo de pessoas. E se a gente pensar, o que a gente ensina com yoga abraça a maioria, se não todas essas causas, todos esses dilemas. Então, se eu pensar desse jeito, será que na cidadezinha pequenininha lá de Goiânia, será que lá, com pessoas que talvez não conheçam yoga ou que tenham uma mentalidade equivocada a respeito de yoga, será que essas pessoas, se eu mostrar para elas que aqueles dilemas que elas tanto buscam podem ser supridos com o que eu vou ensinar com a minha prática de yoga, será que elas não vão querer? Essa reflexão você tem que fazer. Então, a gente começa quebrando esse paradigma de que a cidade onde eu estou não abraça o yoga, as pessoas onde eu estou têm uma mentalidade errada do yoga. Você tem que apresentar o yoga como você acredita. Você tem que fazer essa associação. A base do Personalize é a gente juntar o conhecimento do yoga com o conhecimento sobre o aluno. E o conhecimento sobre o aluno nada mais é do que eu falei agora. Você saber exatamente o que a pessoa está buscando e entender como que aquilo que você ensina pode contribuir com a evolução dela. Será que lá na cidadezinha de Minas, no interior de Minas, será que aquelas pessoas que nunca ouviram, se ouviram falar coisas equivocadas do yoga, será que elas não querem evoluir em determinadas coisas e você não tem como oferecer isso para elas? Será que não? Então, a minha concepção é de que sim, nós temos como oferecer, nós temos como fazer as pessoas evoluírem. Tá? E existem muitos paradigmas clássicos, que eu vou citar alguns aqui para você, professor de yoga, quebrar, tirar da sua mente. Não tenha isso congelado na sua mente. Vamos lá para os clássicos. Não tem como ser bem sucedido como professor de yoga. Um clássico. O aluno só evolui com aulas presenciais. É um clássico. Na minha cidade, pequenininha, ou naquele povo que tem uma mentalidade mais fechada, o yoga não entra. Quebre isso. Depois, na minha cidade, eu sou de, sei lá, Barcelona. Em Barcelona, não é comum ter aulas particulares. Lá no mundo, aulas particulares não existem. Não existe. Quebre esse paradigma. Quebre. Eu já travei contato com professores do mundo inteiro e quase em todos os lugares alguém me falava: não, olha, aonde eu moro, as pessoas não querem aulas particulares. Aquela cidade não tem o hábito, as pessoas não têm por hábito ter aulas particulares. Quebra. São paradigmas clássicos dos professores e que fazem com que vocês fiquem estagnados, fiquem parados aonde vocês estão. A gente tem que tirar esses paradigmas da frente. Tá? E eu estou citando alguns deles porque são paradigmas para você falar assim, não, chega, eu não vou mais pensar dessa forma. Se eu penso, eu vou mudar o meu pensamento, porque ele não faz sentido. Nenhum desses paradigmas que eu citei agora faz sentido na minha cabeça. Porque eu já travei contato com professores de cidade pequena no Brasil, professores de cidade pequena na Europa, professores de cidade grande na Europa, professores de cidade grande no Brasil, e as pessoas, elas falam a mesma coisa. Acho que agora você vai associar com o seu aluno. Pensa no seu aluno, que às vezes não consegue determinada técnica, e ele dá todo tipo de argumento para não conseguir. Então, por exemplo, seu aluno não consegue alongar. Ele vai falar, eu não consigo alongar porque eu estou fora de forma. Eu não consigo alongar porque eu estou muito magro. Eu não consigo alongar porque eu sou muito travado. Eu não consigo alongar porque eu faço muita atividade física. Eu não consigo alongar. Então, assim, tem milhões de desculpas. E talvez o seu aluno não consiga alongar simplesmente porque ele não está fazendo. Simplesmente porque ele não tem um direcionamento de um professor como você. E isso acontece exatamente igual com a nossa profissão. Exatamente igual. Muitos professores, eles não chegam no resultado que querem, simplesmente não chegam no resultado que querem, exatamente porque tem paradigmas prendendo esses professores.
Eles ficam presos em determinados pensamentos que só atrapalham, que não fazem com que esse profissional possa evoluir. Então, esse é o mesmo paradigma dos alunos, é o paradigma dos professores. Os professores eles se congelam em determinadas ideias que prendem a evolução desses professores. O yoga é promissor, a profissão de yoga ela é promissora, você pode ser bem sucedido com yoga. O yoga, ele não é, o aluno ele não só evolui com o presencial, ele pode sim evoluir com o online imensamente. Aulas particulares são procuradas no mundo inteiro, em qualquer cidadezinha pode ter alguém que vai buscar aulas particulares com você. Personalizar não é aulas particulares, isso são paradigmas. Personalizar é você fazer do seu trabalho algo único para aquele ser humano que você travar contato. Tá? E o tema da live de hoje, que é o seu conhecimento para o mundo, então ele parte de um pressuposto que a gente tem a chance de, onde nós morarmos, em qualquer cidade que nós morarmos, Praia Grande, Ibiúna, depois Belém do Pará, depois, sei lá, Araxá, Belo Horizonte, Morerê, Praia de Morerê. Por que não? Por que você não pode dar aula lá? Por que você não pode ganhar dinheiro lá como professor? Por que será que não vai ter pessoas buscando yoga como você, como profissional? Por quê? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Só que tem um detalhe a mais para a gente agregar, que é o online. O que a gente tem que entender? O online, ele veio contribuir para que, se você tem esse paradigma, primeiro, quebre. Então, onde você estiver agora, a cidade que você estiver agora, ela comporta o seu conhecimento sobre yoga. Você só precisa saber como fazer com que as suas informações, aquilo que você acredita de transformação que o seu yoga vai transformar para as pessoas, chegue a essas pessoas. Tem que saber exatamente o que elas buscam, o que elas querem e como você pode contribuir com o seu conhecimento. Entendendo isso, entendendo essa lógica, então tá, aí a gente tem o online, que aí o online abriu as portas do seu conhecimento para o mundo. Você já não tem que ficar preso exclusivamente à sua cidadezinha onde você mora. Ah, Dani, mas aí vem outro paradigma. Dani, mas eu não falo inglês. Como é que eu vou? O que adianta ter aberto online para o mundo, mas eu não falo inglês? Eu não consigo ensinar dar uma aula em inglês. E daí? Não existem brasileiros em qualquer lugar do planeta? Será que, se você não divulgar o seu trabalho para qualquer local do planeta online, você não consegue dar aula? Será que não? Então, realmente, a ideia é você mudar o seu paradigma a respeito do seu poder de atuação. O seu conhecimento pode chegar para o mundo. Só que você tem que acreditar nisso. Falando um pouquinho do online, alguns não sabem, hoje é terça, há exatamente 4 dias, eu fiz uma grande cirurgia. Eu tenho um problema, uma malformação óssea, que foi simplesmente devastada pelos meus 43 anos de atividade física. Então, futebol, profissional, jiu-jitsu, atleta, depois jiu-jitsu hobby, yoga e tantas outras coisas que eu já fiz, corrida. E essa atividade, ela acabou com o meu quadril. E eu tive que fazer uma cirurgia bem invasiva. Uma cirurgia que é colocar uma prótese no quadril. E aí, se eu pensasse há alguns anos atrás, por exemplo, há 9 anos eu fiz uma artroscopia no quadril, que é uma cirurgia como se fosse um passo anterior à prótese. E eu fiz a artroscopia, que me deu mais 9 anos de vida para o meu quadril na época. Naquele momento, eu fiquei 3 meses sem dar aula. Foram 3 meses que praticamente eu não dava aula online. Praticamente eu fiquei sem ganhar. Olha a diferença. 4 dias depois da minha cirurgia, hoje é terça, ontem eu já estava dando aula. A maioria das minhas aulas, 99% das minhas aulas são online. Estão acontecendo online, né? Não são online, mas estão acontecendo online. Então, isso
veio para me mostrar que o online é uma grande saída. E se você, professor, não enxerga isso, olha só que louco. Eu poderia ficar aí, não sei quanto tempo eu vou ficar, com as minhas muletas estão aqui, ó, minhas parceiras, pelo menos de 1, 2 meses. Eu poderia ficar 2 meses sem ganhar, ou ganhando só com algumas coisas pontuais que não necessitasse da minha presença. Então, olha que louco. E, ao mesmo tempo, se eu não pensasse no online, em 2010, há 11 anos atrás, eu teria perdido, naquela época, 2 alunos, que depois viraram alunos, e dali para cá, eu nem sei quantos alunos eu tenho online fora da minha cidade. Olha que louco. Quantas pessoas poderiam não estar praticando comigo hoje? Eu já vou responder sobre isso, tá? A Aline colocou, eu já respondo sobre isso. Então, a gente tem que entender que o online é uma grande saída. É uma grande saída para o seu yoga, para o seu conhecimento chegar para o mundo. E aí, se você tem esse paradigma e não consegue quebrar o paradigma de que a cidade onde você está não abraça o yoga, que as pessoas, culturalmente, elas não querem praticar yoga onde você mora, então, se você não quer quebrar o paradigma, eu não posso fazer nada. Porque eu estou aqui mostrando que você deve quebrar esse paradigma. Mas se você não quebrar, então vá para uma outra linha de raciocínio. Que ela poderia estar sendo agregada a essa quebra de paradigma, mas já que você não quer quebrar, então agregue ela com uma outra alternativa. Leve o seu yoga para quem quer, para quem você acha que vai querer o seu yoga. Que vai estar no mundo, para qualquer cidade do mundo, para cidades grandes do mundo. Não importa de onde você seja. Tá? Aí, falando sobre isso, a Aline colocou aqui que assim ela tem o receio de dar aula em inglês. E eu vou te falar que eu tenho experiência, morei nos Estados Unidos, falo inglês, estava bastante enferrujado, e dar aulas de yoga em inglês é bem diferente. É bem diferente. E obviamente, tem as suas dificuldades. Eu tenho um monte de dificuldades ainda. Mas o que eu tenho feito, para as pessoas que moram fora, eu dou em português. Eu tenho um casal de alunos que são estadunidenses, e aí eles sim falam, eu dou aula em inglês. Mas a maioria é português. Como eu falei, existem brasileiros no mundo inteiro. Você não precisa dar aula em inglês ou em outra língua. Porém, é interessante você abrir o mercado também para pessoas que não falam a sua língua de nascença, né? O português, por exemplo. E o que eu fiz, te dando uma dica, Aline, foi pegar uma professora que é minha aluna, e essa professora, ela começou eu comecei a fazer aulas com ela semanalmente, e ela começou a direcionar as aulas para aulas de yoga. Então, seja anatomia, seja técnicas, seja como falar determinadas frases em partes da aula. Então, eu comecei a adquirir conhecimento e aí eu me coloquei à disposição de dar uma aula. Eu dou uma aula na minha escola uma vez por mês, além das aulas que eu dou para esse casal de alunos, eu dou aulas dentro da minha escola uma vez por mês para os alunos da escola, como uma aula extra, uma aula de presente em inglês, para que eu treine, para que eu pare, eu largue esse meu medo de dar aulas em inglês. Então, eu acho que essa é uma grande alternativa se você tem medo. Começa a dar aulas de inglês para pessoas que você conhece. Aulas de yoga em inglês para pessoas que você conhece. Se você sabe falar inglês, tá? Se você não sabe, vai atrás de conhecimento. Tem um monte de gente ensinando aí. Tem cursos gratuitos de inglês. Então, também é uma alternativa. Mas que não seja um obstáculo para você. O que você deve entender é que o que você ensina pode chegar para o mundo. Não necessariamente sendo em inglês, sendo em francês, sendo em italiano, sendo em alemão. Pode chegar em português. Em qualquer cidade do mundo tem brasileiro. Para quem é mais viajado, para quem já viajou, sabe que qualquer viagem que você faz, você encontra brasileiros. Existem comunidades brasileiras em cada cidade que você vai. Então você tem condições hoje de pegar o yoga que você ensina online e levar esse conhecimento para o mundo. Verdadeiramente levar para o mundo. O mundo hoje ele ficou muito pequeno para você, se você quiser. Agora, obviamente, você tem que entender isso e você tem que se direcionar nesse sentido. Você tem que fazer com que essa informação chegue nesse sentido. Mas eu volto a frisar,
Isso que eu estou falando agora é um elemento que pode ser agregado ao primeiro paradigma a ser quebrado. Não importa a cidade onde você mora. Não importa. Não importa culturalmente o povo da sua cidade. As pessoas, elas querem evoluir. As pessoas, elas querem resolver determinados dilemas da vida dela. E muitos desses dilemas podem ser resolvidos e serão resolvidos com aquilo que você ensina. Isso tem que estar muito claro para você. Muito claro. Tá? Quebre esse paradigma. Tá bom? Eu estou sendo enfático, eu estou repetindo isso, porque, como eu falei lá no início, na maratona Professores de Yoga de Sucesso, uma das coisas que mais foram faladas foi isso. A minha cidade é uma cidade muito pequena, o povo não está acostumado, o povo não aceita yoga, há um preconceito, enxergam o yoga como alternativo, ou as pessoas não querem, as pessoas já tiveram experiências ruins. Então, é o seu papel, depende de você mudar essa história. Eu procuro falar isso com o Personalize. Quem vai mudar a sua história é você. É você tem que acreditar. Por isso que eu abri essa live falando dos paradigmas. Existem paradigmas que estão ali já enraizados. É você que tem que mudar esses paradigmas. É você, ninguém mais. Você. Quando que eu vou usar isso, Dani? Quando que eu vou... Quando e como, né? São as duas perguntas comuns. Quando que eu devo... Eu estou me ajeitando aqui, galera, porque, como eu falei, a cirurgia está recente, mas eu não quero deixar de continuar jogando conteúdo aqui no Personalize, tá? Então, quando e como? Quando eu vou usar, primeira coisa que eu tenho que entender é, eu preciso entender as necessidades das pessoas. Então, quando eu vou usar? Quando eu conseguir entender as necessidades das pessoas. Então, o primeiro elemento que eu preciso fazer é ir atrás dessas necessidades. Será que aquelas necessidades que as pessoas têm, eu tenho capacidade, com o meu conhecimento a respeito do yoga, de contribuir, de ajudar de alguma forma? Se você tiver, então faça com que essa informação chegue a essas pessoas. Mostre. Ofereça uma aula para essa pessoa. Mostre, através da sua aula, do seu conteúdo, que o seu conhecimento vai levar ela a eliminar aquele dilema ou a conquistar algo que é uma conquista, algo que aquela pessoa queira realizar. Mostre para ela. Então, primeiro eu levanto as informações. Depois que eu levantei as informações, eu vou mostrar para ela. Aí é o momento certo, aqui é o momento exato. Eu vou mostrar para ela. E depois eu começo a divulgar isso. Eu começo a divulgar na minha cidade. Se eu quero pegar a comunidade brasileira lá em Nova York, eu vou atrás de pessoas que estejam nessa comunidade brasileira de Nova York. Eu preciso melhorar a qualidade do online. Essa é uma dificuldade grande dos professores. Eles não sabem dar aulas online. Eu preciso treinar. Eu tenho um professor que está se formando comigo e ele tem um ranço com online enorme. Ele precisa quebrar esse ranço. Ele precisa quebrar essa barreira que ele colocou para o online. Entender que ele precisa quebrar essa barreira. Dani, mas ele pode não quebrar a barreira? Pode, se ele quiser só presencial. Mas, sinceramente, obviamente, a gente sempre vai respeitar o perfil de cada professor. E eu vou respeitar o perfil dele. Se ele quiser só dar aula presencial, não tem problema. Mas o meu papel é mostrar para ele que talvez seja uma barreira que ele construiu e que é uma barreira de palha, que não tem dilema nenhum. E que talvez aquele ranço que ele tem vai se transformar num amor, porque ele vai poder entender que ele vai impactar a vida de muito mais gente. Que talvez todo aquele pensamento que ele tinha, que na cidadezinha dele ele não vai conseguir ensinar, que agora aquilo que ele tem para passar, o conhecimento que ele tem, não é mais para a cidadezinha dele. O conhecimento que ele tem é para o mundo. Aí ele vai começar a entender que o conhecimento que ele tem, ele pode, além de impactar muita gente, pode gerar resultados incríveis para essas pessoas e para ele como professor.
ele vai começar a entender que os sonhos que ele tinha começam a ser conquistados, concretizados. Alex, eu vou colocar o que você está colocando, eu vou reproduzir o que você está falando aqui. Você está falando que, ao invés de oferecer o yoga, oferecer os benefícios. Eu não acho, tá? Aqui é uma opinião pessoal, tá? Eu não acho que nós devemos oferecer os benefícios. O que eu acredito é que a gente tem que entender quais são esses benefícios. E a gente tem que mostrar, sim, o quanto você, eu e todos os professores aqui acreditam no yoga e como o yoga pode contribuir para aquele ponto específico. Então, não necessariamente eu preciso vender benefícios. Eu não preciso colocar assim uma faixa na porta da minha escola, venha emagrecer, por exemplo. Ou venha ter mais qualidade de vida. Ou não se estresse. Eu não preciso vender esse benefício. Eu vou vender yoga. A minha escola é a escola de yoga. Ponto. Tá? Mas, quando eu entendo as necessidades das pessoas, eu tenho uma ação muito mais certeira. Tá? Eu tenho uma ação muito mais direta em termos de levar o conhecimento da forma mais precisa para cada uma das pessoas que que precisam desse conhecimento. Tá? Não sei se deu pausa de novo aí, se foi só na imagem ou se a gente está também no... Não, acho que agora voltou. Então, eu tenho a chance de ser muito mais preciso com aquilo que eu ofereço. Muito mais. Isso é importante, isso é relevante. Eu preciso ser preciso. Então, eu preciso ser preciso, é quase redundante. Preciso ser direto na minha ação. Então, não é vender os benefícios, porque eu posso vender o benefício e eu não saber entregar o benefício. Eu posso vender o benefício, colocar a faixa, só que aí eu não sei como que, através do que eu ensino, eu posso proporcionar aquilo para aquela pessoa. Então, não é o vender o benefício, é entender o outro, e a partir do momento que eu entendo o outro, eu entendo o que eu conheço sobre yoga, e aí eu direciono de uma forma precisa, de uma forma cirúrgica, já que eu fiz a cirurgia, vamos para esse termo, de uma forma cirúrgica, eu mostro para a pessoa que aquilo que eu ofereço é incrível, é transformador, é único, é diferenciado. E aí ela começa a fazer aula comigo, ela começa a se desenvolver comigo, e ela vai ficar comigo por muitos e muitos e muitos anos. Esse é o patamar que eu quero que cada professor que me escute, cada professor que treina comigo no Personalize, atinja. Tá? Porque é isso que me fez ter uma constância e ter estabilidade, que é o mais importante. Hoje eu conversei com um professor e ele estava falando isso. Dani, eu tenho receio de começar a agir e aí eu cresço, porque eu sei que se eu agir eu vou crescer, mas eu não mantenho uma constância. Eu sou muito inconstante. E o que a gente quer com o que eu ensino aqui é que você mantenha uma real constância. Que você tenha constância nos seus resultados. Tá bom? E então, galera, era isso que eu tinha para hoje. Se você achar viável, necessário, compartilha. Pega esse, manda aí o aviãozinho desse vídeo para quem você achar pertinente, para aqueles professores que você achar pertinente, para seus amigos que dão aulas, que ensinam, e você fala assim, cara, escuta, se você achar pertinente, manda para esses caras. Se você ainda não está inscrito no Telegram, no meu grupo Personaliza do Telegram, entre lá. Sempre que possível eu mando lá insights no Telegram, tá bom? E vamos continuar aqui juntos, tá? Eu não vou largar, foi um dia só sem fazer a live que eu normalmente faço, porque foi exatamente o dia da cirurgia, mas estamos juntos. Quando você faz o que você ama, você não consegue ficar sem. E quando você faz aquilo que você acredita, não tem jeito. Amor e acreditar no que você está fazendo só vai te levar ao sucesso.